Mas voltamos aí, tá? Gente, vejamos só. Falávamos, né, das médias, vimos as principais médias, sabemos os contextos em que elas serão inseridas aí, vimos que as médias, a média por si só, quando ela traz uma média bruta, ela pode esconder sim algum contexto. A gente viu o contexto em que a média aritmética simples, ela apontou para um termo central. Então, média, pessoal, ela vai fazer mais ou menos isso. Ela vai pegar um rol, né, uma amostra, né, com vários números. Então, ó, vai ter um número aqui assim, vai ter um número que fica nesse outro cantinho aqui, vai ter um outro aqui assim, vai ter um outro aqui assim. Então, ela vai buscar, né, a média vai buscar centralizar. Então, a média ela vai apontar para um número que fica o mais próximo possível, tanto de um quanto de outro. Então, a média ó, ela vai fazer assim, ó, olha, o mais próximo desses números aí vai ser esse cara aqui do meio. Então, a média ela tem essa característica. Ela aponta, né? Ó, esse número aqui é o número mais próximo de todo mundo simultaneamente. Se eu colocasse esse número aqui por cima, ó, ia ficar muito perto de um e muito longe dos outros. Se eu colocasse aqui, ó, ia ficar muito perto de um e muito longe dos outros. Então, ele vai buscar centralizar. Ele vai buscar centralizar sempre, né, para um termo aí, ó, o mais, deixa eu descer um pouquinho mais, o mais próximo possível, né, seria algo mais ou menos por aqui assim, ó, o mais próximo possível desses quatro carinhas aqui. Né? Ele vai tentar balancear. Isso é o que a gente chama de medida de tendência central. Ele tenta centralizar, ficar o mais perto possível da galera. Então, vocês vão conseguir perceber aqui que ele está aqui, ó, só um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, tá? Ele está aqui, ó, nesse meu exemplo, ele está o mais próximo possível desse, né? Ao mesmo tempo, está o mais próximo possível desse aqui, ó, o mais próximo possível. Né? Tem um balanço legal desse para esse aqui de lado, ó, e desse para esse outro aqui, né? Para esse outro aqui do cantinho. Então, assim, é o que mais, né? Aparenta estar mais equilibrado aí no meio, é o que a gente chama de média, né? É o termo, então, aqui seria o termo. E isso aqui é muito, isso aqui é muito didático para vocês entenderem, tá? Que aponta para o centro. Mas não só tem esse cara que aponta só para o centro. Existem outros fatores também, fora a média, que também apontam para o centro, né? Que apontam para o centro. O segundo fator que aponta também para o centro, vou só colocar uma canetinha um pouco mais grossa. O segundo fator que também aponta para o centro, né, o segundo fator, é o fator mediana. O que danado é um fator mediana? Como é que a gente calcula a mediana? A mediana também aponta para um número só, para um número central. A mediana, meu povo, né, a gente acha sempre, isso aqui é o que a galera tem que lembrar, que a turma não faz. Quando eu coloco em hall é a mesma coisa que em ordem, um conjunto. Tá? Preste atenção nisso aqui. Professor, tem um conjunto agrupado de números e esses números estão escritos assim, ó. 2, 7, 0, 1, 4, 8, menos não, vou botar assim, 2 novamente. Está em hall? Está em ordem? Não. Então, eu peguei um conjunto, isso aqui é o que a gente chama de conjunto bruto. Primeira coisa que eu faço para calcular a média, se fosse a média, e fosse uma média simples, era só somar 2 mais 7 mais 0 mais 1 mais 4 mais 8 mais 2, dividir pela quantidade aí que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números e ia dizer qual é a média. Mas a mediana, a primeira coisa que eu faço para calcular a mediana é colocar em ordem e ver o que é que acontece. Quando eu coloco em ordem, ordem pode ser crescente ou decrescente, eu vejo aqui o 0. Depois, ó, apareceu o número 1. Depois o número 2 apareceu uma vez, duas vezes. Depois, 0, 1, 2, 2. Né? Aí depois apareceu o quê? O 4. O 7, uma vez. E o 8. Finalizei. Então, coloquei em hall. Depois que eu coloquei em hall, o que é que eu faço? O que é que eu faço para perceber quem é a mediana? Eu olho para o quê? Para o termo central. Qual é o número central aí, depois que eu coloco em ordem? O número que está, ó, no meio da minha visualização. Se eu cortar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e o terceiro com o antepenúltimo, eu vejo que é o termo central, que é o número 2. Tá bom? Perfeito, Nicolas. Perfeito, Sara. Então, 2 é a minha mediana. Como é que eu encontro a mediana? Repetindo o processo, sempre coloco em ordem e vejo qual é o termo central. Detalhe, preste atenção, tá? Eu tive quantos termos aqui? Quantos elementos? 7 elementos. Agora, olha a pergunta. Vou responder, viu, Gabriel? Vou chegar lá. Eu tive 7 elementos. Qual foi, então, a minha mediana? Foi o terceiro ou foi o quarto? Como é que eu faço para descobrir, então, qual foi a mediana?
foi o terceiro ou foi o quarto? Como é que eu faço para descobrir? Esse aqui, ó, é o primeiro termo. Aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Foi o terceiro, foi o quarto ou foi o quinto? Foi o quarto, né? Então, se tiverem 7 elementos, o quarto termo, né, da ordem vai ser a mediana. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. E se tiver 1021? Tem 1021 termos. Como é que eu sei qual vai ser o do meio? Vai ser o da posição 500, da posição 501 ou da posição 499? E agora? Como é que eu faço? Aí deixa eu te ensinar. Quando tu tiver uma quantidade de elementos, tu sempre faz assim, ó. Então aí tu vai fazer um cálculo na tua intuição, tá? Preste atenção. Isso aí tu vai fazer um cálculo na tua intuição. Vou até colocar de azul. A tua intuição vai ser assim, para tu dizer qual é a posição, de novo. Para você dizer qual é a posição da mediana. Se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto. Aí tu vai fazer assim, ó. Pega essa quantidade de elementos, que é 7, que você soma com um imaginário. Soma com um imaginário. Somando com um imaginário, dá 8. Divida por 2 também, imaginário. Só para te ajudar na compreensão. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, você vai ter que é o elemento que está na quarta posição. Deu para você entender? Tá aqui, ó. Professor, o exemplo que o senhor deu foi se tivesse 1021 elementos. Então, para dizer qual é a posição da minha mediana, o que é que eu faço? O que é que eu faço para dizer qual é a posição? O que é que eu penso? Eu penso, ó, na posição, eu somo 1, então ó, já que tem 1021, eu vou pegar 1021 e vou somar com um imaginário e vou dividir por 2. Tudo isso imaginário. Vai dar 1022 e 1022. Quando eu dividir para 2, vai dar quanto, meu povo? Vai dar 500 e quanto? E 11. Então vai ser o termo que está na posição 511, tá? Então se tiver 1021 termos, vai ser o termo que está na posição, olha aí, se tiver 1021 termos, vai ser o termo da posição 511. Beleza, meu povo? Isso é só para você ter uma noção da posição. Então, sempre te der. Tem um conjunto que tem 317 elementos. Então, você soma 1, divide por 2 e dá já a posição da sua mediana. Você vai dizer em qual posição ela vai estar. Vocês entenderam isso? Gabriel fez uma pergunta agora muito importante, né? Então, se der uma... Você tentou falar dízima, foi, Nicolas? Não tem como dar dízima não, né, Nicolas? Tem como não, tá? Justamente por que não vai dar uma dízima. Eu vou explicar agora. Não tem como dar dízima não, tá? Por quê? Porque perceba que eu estou fazendo perguntas com números ímpares, né, Nicolas? Então, eu estou fazendo pergunta, ó, se tiver 7 elementos, se tiver 1021 elementos, e toda vez que eu estou falando uma pergunta com número ímpar, quando eu somo 1, eu vou parar no número par. Né? E todo número par dá para dividir para 2. Tá certo? Beleza? Até se fosse um número ímpar, não daria dízima, né? Porque está dividindo por 2. Tá? Agora sim, você chegou numa pergunta interessante. Sim, porém quando for par. Agora sim, essa é a pergunta que o Gabriel fez. Então, por exemplo, quando eu tiver uma amostra, deixa eu pegar a borrachinha aqui, tá? Quando eu tiver uma amostra, vou apagar aqui, ó, que não tem mais 7 elementos, não. Olha aí, olha o tio brincando aí. Deixa eu pegar esse negócio aqui para ser mais rápido, né, Chuchu? A minha amostra não tem 7 elementos, não, viu, Chuchu? A minha amostra agora vai ter, sabe quantos? 8. E agora? Quem vai ser o termo central? Agora sim, vamos mudar o contexto. Vou até aqui, ó. Vamos mudar, vou te ensinar a mudar o contexto agora. E se tiver uma quantidade par? Fácil demais, uma leseira. Muito fácil. Deixa eu te mostrar. Se tivesse assim, depois do número 2 aparecesse aqui o número 9. Então quer dizer que aqui eu teria que acrescentar em rol, ou seja, o número 9 ficaria aqui mesmo, né? Em ordem, ficaria aqui, ó. O número 9. Beleza? Tá aqui, vou fechar. Quantos elementos eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu agora tenho 8 elementos. Quantos elementos amam aquela mulher? 8 elementos. Professor. Agora deu bronca. Deu nada. Quem corre a bola, Chuchu. 8 elementos. E agora, quem vai ser o termo central? Porque se eu for cortar, ó, o primeiro com o último, né? Esse aqui com esse aqui. Esse aqui com esse aqui. Olha o que aconteceu. Quando eu for cortar esses dois aqui, eu não vou ficar com nada no meio. Ora, claro que eu vou ter. Porque mediana me fala exatamente disso aqui. Né? Ou seja, quem vai ser meu termo central? Chuchu, tu tá vendo que tu tem dois números aí? Quais são os dois números que tu tem? 2 e 4. Calcula a média entre eles. Para tu saber quem é a mediana. Como é que tu calcula a média? A média é simples. 2 mais 4 dividido para 2. 2 mais 4 é 6. 6 dividido para 2 dá 3. 3, então, vai ser a mediana.
Então, a mediana, quando tiver uma quantidade de elementos par, vai ser a média aritmética dos seus dois termos centrais. Então, eu pego os dois termos centrais, primeiro coloco em ordem. Botei em ordem, vi quais são os dois termos centrais, calculo a média entre eles, soma e divido por 2. Ô, professor, agora nesse caso aqui que eu tive 8 elementos, quais foram as posições dos termos centrais? Porque agora eu peguei dois termos centrais, viu? Então, eu vou colocar aqui posições dele, né? Posições. Como é que eu faço para saber quais são as posições? Qual é a primeira posição? Perceba. Como eu tive 8 elementos, quais foram as posições? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Foi ou não foi? Então eu pego o quarto e o quinto termo. Então as posições desses caras eram fáceis. Quarto e quinto. Como é que eu faço? O quarto, ou seja, como é que eu achei esse quarto termo? Já que tem 8 elementos, para eu chegar no quarto termo, basta que eu pegue essa quantidade de elementos divida por quantos? Por 2. Então, se eu pegar 8 elementos e eu dividir para 2, eu vou chegar em 4. Então, esse é o primeiro elemento, é o quarto. E o próximo? Quem vai ser o próximo? Quando eu somar mais um, né? Então, ó, vai ser esse n sobre 2 somado com 1, ou seja, o quinto. Beleza? Então, ó, eu vou fazer média aritmética do quarto e do quinto termo, onde esse n aí, pessoal, onde esse n é o total de elementos. Entendeu? Não foi? Deixa eu te mostrar. Se tu tivesse uma amostra bem grandona, com 1000 elementos, ou seja, é uma quantidade par. 1000 elementos. Como é que tu faz para tu dizer a posição dos caras, então? Como é que tu faz? As posições. Basta tu calcular a média de quem? A média de quem? Posições. Quais são os caras que tu vai ter que calcular a média? Do cara que está em qual posição? N sobre 2, ou seja, 1000 sobre 2, que vai dar 500. E depois, ó, esse N sobre 2 que deu 500, eu vou somar com 1. Ou seja, vai ser o 500 e o 501. Então, tu vai calcular a média aritmética entre o termo que está na posição 500 e o termo que está na posição 501. Tu vai somar o termo que está na posição 500 mais o termo que está na posição 501 e vai dividir por 2, porque a média aritmética é isso. Soma, divide pela quantidade. Beleza? Então é muito fácil, é isso. Mediana é muito fácil, é ver quem está no meio. Se for uma quantidade ímpar, muito fácil tu ver quem está no meio de que forma. Como é que a gente sabe, cara? Quando é uma quantidade ímpar. Soma um imaginário e divide por 2. Aí tu vai ter a posição daquele termo ali. Se for uma quantidade par, divide por 2, pega o próximo, calcula a média aritmética desses dois próximos que tu vai ter a mediana. Lembrando que o primeiro passo é colocar em rol, colocar em ordem, senão você vai errar. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês entenderam tudo isso ou tem dúvida em algo? Vocês entenderam tudo isso ou tem dúvida em algo? Me fiz claro direitinho? E aí, meu povo, me fiz claro? Tem alguma dúvida? Alguém quer contribuir de alguma forma? Tudo de boa? Bom, Nicolas botou de boa, Gabriel também. Então, vou entender que tá tudo certo, tá? Meu povo. E aí, por último, temos uma terceira medida que também aponta para um termo central. Sabe qual é? É a moda, né? O que é algo que está na moda? O que é algo que está na moda? Cabelinho na régua está na moda. Corte blindado é um tipo de corte, também está na moda. O que mais está na moda? O que mais? Que mais? Aquele símbolo assim, né? Que vocês fazem assim, sei lá, parece uma arminha, também está na moda. Vocês fazem assim, tá? Vira foto assim. Está na moda também, né? Está na moda também. O que mais está na moda? O que mais que está na moda? Ah, sei lá, está na moda gostar de matemática, está na moda, todos gostam, né? Então tem muita coisa que está na moda. O que é algo que está na moda? O que é algo que está na moda? É algo que aparece pouco ou é algo que aparece muito? Na moda. Algo que tá na moda é o quê? É algo que aparece pouco ou algo que aparece muito? Muito, né, Nicolas? Perfeito. Então tá na moda, velho. Tá na moda, tá na moda. Escuta. Então aparece mais. Pará, pará, pará. Beleza? Tá na moda, tá na moda. Vai. Então aparece mais. Paranana. Beleza? Depois vem a mediana. Pará, pará, pará. Eu vou mostrar como é que faz. Pará, pará, pará. Beleza, meu povo? Tranquilo? Vamos devagar, quem corre a bola. Então tá na moda, para, para. Então aparece mais. Eita, eu sou uma pessoa que deixa de seguir a moda desse ano. Perfeito, eu também. Então, ó, aparece mais, cara. Se tu olhasse para um conjunto de números. 2, 7, 0, 3, 0, 3, 3, 8. Acabou. Quem apareceu mais? 3. 3 é moda. Beleza? 3 é moda. De cara, a moda é quem tem a maior frequência. É 3. Acabou. Beleza? Professor, se fosse para fazer a mediana, o que é que eu teria que fazer? Primeiro, bota em rol. Então, ó, primeiro em rol, em ordem. Como é que ficaria aí?
0. Só isso aí. A moda é isso. É quem mais aparece. Se fosse a mediana, tá? Mediana. Seria 0. Depois, qual o próximo? Tem outro 0 ali, né? 0, cortei aqui. Tem mais 0? Tem não, né? Depois, qual o próximo número aí? É o 2, né? O menor. Então, 2. Depois do 2, o 3 já aparece aqui, ó. 1, 2, 3 vezes, né? Então, ó. 1, 2, 3 vezes. Aí depois vem o 7 na ordem. Isso, Sara. E depois vem o 8. Tá na moda, tá na moda. Acabou. Botei em roll e agora de quem é a mediana, digo. Vamos ver, será que tem termo central? Tem quantos termos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita! Tem 8 termos aqui ao todo. Então, já que tem uma quantidade par, tem 8 elementos. Quantos elementos amam aquela mulher? Então, o que é que eu tenho que fazer? 8. O que é que automaticamente eu faço? Já divido por 2. Vai dar 4 e pego o próximo. Sempre assim, divido por 2 e pego o próximo. Então, vou ter que olhar para o quarto e para o quinto. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, olha, vou ter que olhar para esse quarto, né? Aqui, ó. O quarto e o quinto. O que é que eu faço com esses números? Eu calculo a média entre eles. Então, vai ser 3 mais 3 dividido por 2. 3 mais 3, 6. 6 por 2 dá 3. Então, a mediana é 2. Deu para tu entender, Chuchu? Isso é muito fácil, gente. Isso é muito, muito fácil. Então, olha, a mediana, esse mesmo conjunto, teve a mediana, valendo quanto? 3. Por coincidência, foi o mesmo valor da moda. Tá vendo? Professor, e se ele pedisse a média? Se ele pedisse a média? Poxa, muito massa. Muito massa a média. Média é muito, coisa muito fácil. Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer assim, ó. E aí, achou? O que mais aparece é a moda, que felicidade. São os termos e depois divide pela quantidade. E a média eu vou tá achando. 2020 vai ser o meu ano. Olha que massa. E aí, achou? E aí, achou? O que mais aparece é a moda, que felicidade. O que mais aparece é a moda, ó. Aí agora, ó. Somos termos e depois divide pela quantidade. E a média eu vou estar achando. Média, velho. Somos termos e depois divide pela quantidade. Vamos embora? Vamos somar esses termos aqui. 0, mais o outro que é 0, mais 2, mais 3, mais 3, mais 3, mais 7, mais 8. Somos termos e depois divide pela quantidade. São quantos termos aqui que a gente viu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 termos. E a média eu vou estar achando. 2020 vai ser o meu ano. Olha que maravilha. Então, ó, soma aqui comigo. Soma aqui. Vai, chuchu, vai, chuchu, vai, chuchu. Eu vou somar. Ó. 0 mais 0, morreu o boi, né? Ficou nada. Ó. 2 por mais 8, eu já sei que dá 10, né? E 3 por mais 7 dá mais 10, ou seja, já dá 20, né? 3 por mais 3 aqui, ó, vai dar 6, né? Ou seja, vai dar 26, tá bom? Então, olha, meu povo, meu resultado vai ter que ser 26 dividido para 8. E 26, quando eu divido para 8, eu encontro quanto? 3,25. Então, ó, a média deu 3,25. Tá vendo? Então, muito fácil, não é não? Então, ó, somos termos depois dividido pela quantidade, a média eu vou estar achando 3,25. Tive a média 3,25, tive a mediana 3, tive a moda 3 também, né? Montei aí o meu conjunto de dados, relacionei média, moda, mediana. Professor, moda o que mais cai, mediana, bota em roll, vê o termo central, tá? Moda é o que mais aparece, né? E a média somos termos depois dividido pela quantidade. Se for ponderada, o termo vezes o peso, o termo vezes o peso, o termo vezes o peso, tudo dividido pela soma dos pesos. Lembrando que se eu estiver falando de mediana, tem duas situações. Quando tiver uma quantidade ímpar, vai ter um termo central. Como é que você acha? Você soma um mentalmente, divide por 2, você vai dizer qual é o termo central. Beleza? 5 termos, um exemplo. Tem 5 termos, uma quantidade ímpar. Então vai ter termo central. Eu somo 1, automaticamente dá 6, divido por 2, vai dar 3, vai ser o terceiro. O terceiro termo é o termo central. Professor, tem uma quantidade par, 10. O que é que eu faço então para eu saber? Eu não tenho um termo central, eu vou ter 2 termos centrais. Tenho que calcular a média entre eles. Qual é que vai ser esses termos? Automaticamente eu divido por 2. 10 por 2 vai dar 5. E o próximo 6. Então, é o quinto e o sexto. Calcule e tira a média aritmética entre o quinto e o sexto termo. Matei mediana
se tiver uma quantidade par. É muito fácil, isso é muito tranquilo, isso é muito gostoso, isso é muito divertido. Matemática só não é melhor do que uma coisa, né? Só não foi melhor. Olha aí, Nicolas botou aí, ó. Só não é melhor do que uma coisa. Matemática só não é melhor do que duas matemáticas, né? Porque duas matemáticas é ainda melhor, né? Então, que aula legal, que aula boa, né? Que bom, melhor do que almoçar. Olha aí, Nicolas botou melhor do que almoçar. Valeu, Nicolas. Que bom, né? Que bom que vocês acharam bom aí, fácil, tá? Agora eu queria aproveitar a oportunidade para a gente dar uma lida na página 142. Pode ser? Vamos dar uma lida só por desencargo de consciência, tá? Eu não quis usar o livro agora, vocês perceberam, né? Eu não quis usar o livro para explicar. Mas eu vou usar o livro agora para a gente trocar uma ideia, tá? Rapidinho, só para a gente fomentar o que a gente discutiu agora, né, nas questões do livro. Rapidinho. Olha, Sarinha, pelo amor de Deus, Sarinha, só tem tu que gosta de ler. Volta para cá, Sarinha, vem para cá. Vamos embora, só tem tu que gosta de ler aqui pra gente. Né? Sarinha, tu pode ler pra gente, por favor? Pode ser? Página Posso. 142, tá? Média aritmética, moda e mediana. O texto a seguir se refere a uma operação especial realizada em 2016 pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM-SP, que fiscalizou alguns produtos pré-medidos, ou seja, produtos que são medidos e embalados sem a presença do consumidor. Entre os produtos fiscalizados, o botijão de gás comum é um dos que apresentam erros na massa, trazendo prejuízos ao consumidor em alguns casos. O que ocorre é que a quantidade de gás é menor do que a indicada pelo fabricante. Fiscais. Os fiscais do IPEM-SP, Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, responsáveis pela cidade de Presidente Prudente, durante uma operação especial em engarrafadoras de gás de cozinha, examinaram 32 botijões de 13 quilos de um estabelecimento que apresentou uma média de erro de 91,5 gramas. Ele explica aqui na tirinha, ó. O peso medido, né? O peso medido aqui, ó. Botijão sem lacre, sem identificação, onde você comprou. Olha o cabeça aqui, ó, de um caminhão aí, né? E aí, ó, amassado, enferrujado, duvido que tenha 13 quilos de gás aí dentro. Pelo menos para em pé. Pelo menos para em pé. Então, pelo menos ele tá aí em pezinho, né? Então, uma tirinha aí, ó, que trouxe aí um acesso em maio de 2018, tá? Ó, a informação destacada no texto é uma medida estatística chamada de média aritmética, ou simplesmente média. Né? Então, quando falar média, já é aritmética, tá? Que, em geral, é usada para resumir, caracterizar ou representar um conjunto de valores. Outras medidas também vêm aí como moda e mediana, tá? Ó, o IPN explica aqui o órgão, né? Um pouquinho sobre o órgão, né? E já na página 143 ele vai trazer alguns exemplos, ó, né? Então, ó, considere que o quadro a seguir contém em rol as massas em quilogramas dos alunos do nono ano de certa escola, né? Então tá aqui as massas, 42 e tal. Bom, essas aí são as massas, né, desses alunos. Calculamos a média aritmética, adicionando a massa de todos os alunos, ou seja, soma todo mundo, divide pela quantidade, são 29 alunos, dividir por 29, encontrei 49,1 ali de média, tá? Portanto, a massa média é de 49,1. Observando ainda o rol da massa dos alunos, podemos perceber que o valor que ocorre com maior frequência é 48, é o número que mais aparece. Quem mais aparece a gente chama de quê, meu povo? Quem mais aparece a gente chama de quê? Moda. Boa, moda. Moda 48, tá? E aí, por fim, né? Por fim, a gente tem aqui, ó, como há uma quantidade ímpar de alunos, calculando o termo que está na posição central, né? Então, olha aí, ó, como é a quantidade ímpar, é só eu pegar a quantidade de valores, somar 1, vai dar 30, esse 1 é imaginário, dividir por 2 que dá 15. Então, é o 15º termo, que é chamado de mediana, é o cara que está no meio, tá certo? Tá aí, ó. Ele não explicou aí, mas se fosse uma quantidade par, né? Vou explicar aí, essa coisinha aí, ó, ele não explicou. Se fosse uma quantidade par de termos, eu teria dois valores centrais, né? E aí eu teria que calcular a média aí dos dois termos centrais. Ô, meu povo, eu esqueci de falar para vocês, mas eu posso ter o seguinte aqui, ó. Ninguém perguntou, né? Eu posso ter aqui o seguinte, ó. Ainda bem que eu lembrei agora. Eu posso ter um conjunto assim, olha para cá, tá? 2, 7, 8. Eu tenho moda aqui agora. Eu tenho moda. Qual seria a moda? Moda não é o que mais aparece, né? Moda não é o que mais aparece. Alguém aí aparece mais vezes? Alguém aí aparece mais vezes? Não, né? Então isso aqui é um conjunto amodal. Ele não tem moda. Tá certo?
Pode acontecer. Todo mundo aparece a mesma quantidade de vezes. Então, é amodal. Ah, professor, se o conjunto fosse assim, então, 2, 7, 2, 7, 8, 8. Tá aqui. Quem seria a moda? Quem seria a moda? E aí, quem seria a moda? Ninguém. Todo mundo aparece com a mesma quantidade. Perfeito, Nicolas. Aparece com a mesma quantidade. Então, isso aí seria um conjunto o quê? Amodal. Deu para entender? Ô, prof, mas se no final ele botasse um outro número 2 assim, ó. Teria moda agora? Teria moda? Teria. O 2 seria a moda. Deu para vocês entenderem isso aí direitinho? Porque o 2 apareceu 3 vezes, ou seja, uma quantidade acima dos demais. Então, seria um conjunto modal. Teve uma moda e a moda seria 2. Deu para vocês entenderem? Deixa eu ver se vocês entenderam, então. E se depois do 2 tivesse o número 7 aqui agora? Ó. Eita, quero ver que vai pegar. E agora? Será que seria a modal? Veja, viu? A modal é quando tá todo mundo, a modal, né? A modal com L, tá? A modal. Com L aqui no final, tá? Então, ó, será que seria a modal isso aqui? Será que seria a modal? Preste atenção. A modal eu disse que é quando tá todo mundo com a mesma frequência. O 2 ele apareceu 1, 2, 3 vezes. Agora, o 8 ele só apareceu 2, ó. Então não tá para todo mundo com a mesma frequência. Então vai ter moda. Tá bom? E aí o 2 apareceu 3 vezes. E eu tô vendo que o número 7 ele apareceu, ó, 1, 2, 3 vezes também. E agora, quem vai ser a moda? 2 ou 7? Os dois. Então a moda vai ser quem? 2 e 7. Ele vai ser chamado de conjunto bimodal. Ele tem duas modas. Não tem nenhum problema. Se você perceber que tem termos com frequências diferentes, saiba que ali você está diante, né? Não, 8 não. 8 não pode ser moda não, né, Nicolas? Apareceu menos. Então ele é um conjunto bimodal. Pode ser. Tá bom, gente? Fica atento a essa questão aí também, tá, professor? Peguei um conjunto que é assim, ó. 2, 3, 3, 2, 5, 2. Então, o número 2 ele apareceu 3 vezes, o número 3 apareceu 2 vezes por enquanto. Aí, ó, aqui vai aparecer 3, né? O 3 apareceu aqui. Então, o 3 está aparecendo aí 3 vezes também. Aqui, ó, o 5 apareceu de novo e o 5 apareceu de novo. Então, o 5 também está aparecendo 3 vezes. E o número 1 apareceu uma vez só. Aqui, ó, pronto. Então, veja, viu? Temos elementos com frequências diferentes, porque um só apareceu uma vez e o 2, por exemplo, apareceu 3 vezes. Então, veja, o número 2 apareceu 1, 2, 3. Tá aqui, ó. O número 3 apareceu 1, 2, 3 também. Então, tá aqui, ó. E o número 5 apareceu 1, 2, 3. Então, esses três números aqui, eles são aí a moda. Isso aí é um conjunto trimodal. Deu para vocês entenderem? Então, tem bimodal, vai ter trimodal, vai ter quadrimodal e assim por diante, tá? Ou tetramodal, como quiser também, tá certo? Então, ó, é um conjunto trimodal. Tem as modas 2, 3 e 5. Possa ser que aconteça isso também nessa análise. Beleza? Vamos continuar a leitura rapidinho? Sarinha, lê pra gente aqui, por favor. Aqui embaixo, a média aritmética. A média aritmética, ou simplesmente média, é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de valores. Quando um conjunto de valores tem duas modas, é chamado bimodal, 3 modas trimodal, 4 modas quadrimodal, e assim por diante. Já quando não há valores que se repetem, dizemos que o conjunto é amodal. Ou simplesmente, quando tivermos valores que têm a mesma frequência, aí vai ser amodal do mesmo jeito. Beleza? Vai lá, Sarinha. A mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados segundo uma ordem, crescente ou decrescente. Quando um conjunto tem uma quantidade par de valores, a mediana é dada pela média aritmética dos dois valores centrais. Amores, então mediana, quantidade par, dois valores centrais, tira a média dos dois, resolve. Se tiver uma quantidade ímpar, só vai ter um valor, soma com um intuitivo, divide por 2, tu já vai saber a posição dele. Para vocês, boa atividade, vocês têm as páginas 144 e 145 para resolverem. Né? Essa atividade vai ficar como uma atividade para casa, só de aplicações de média, moda e mediana. Né? Espero que tenham curtido, que tenham gostado aí, atividade para casa. Anotem aí, página 144 e 145
vai ser atividade direcionada para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido aí, dei meu máximo para fazer com que vocês entendessem, né? Fico feliz aí pela participação dos que aqui estão, né? Então, os que aqui estão, estou contactando aqui, né? Deu tudo certo, tô vendo que tem uma galera bem legal aqui. Deixa eu aproveitar para tirar um print do que os que aqui estão presentes. Olha aí, já fez, tá de boa, Nicolas, né? Deixa eu tirar um print aqui, ó. Eu vou. Pronto, beleza. Então, meu povo, obrigado, né? Obrigado por hoje, né? Obrigado por hoje. Senti falta ali de Filipão falando hoje, senti falta. Bianquinha não falou nada hoje também, senti falta. Né, Emily, senti. Pedro Eugênio sinalizou ali, né? Mas pode sinalizar mais também durante a aula, né? Pedro Eugênio ainda falou, né? Amanda também pode sinalizar, Bia também pode sinalizar, Lucas também, não escutei, não vi vocês sinalizando, tá bom? Os demais participaram aí. Muito obrigado aos que participaram, tá bom? Valeu, tamo junto. Grande abraço, Sarinha. Obrigado por tudo, viu? Um cheiro para vocês. Matemática é melhor do que tudo. Mas tá com fome, né, Moraes? Tá bom, então vai se embora comer. Tchau, valeu, meu povo. Cheiro.